Boa tarde, gente. Todos sentados. Nós vamos dar início à nossa penúltima mesa, que é abrilhantada por essas duas lindas moças. A nossa mesa vai ser psicanálise e racismo. Eu tenho aqui uma introdução ao tema, que é o seguinte: eu começarei com uma citação de Romartius, que foi um botânico alemão que esteve no Brasil a partir de 17, fazendo uma grande expedição, nomeando nossa flora. Ele descreveu a população do Brasil àquela ocasião da seguinte forma: o Brasil seria um grande rio branco com dois afluentes, um negro e um indígena. Entretanto, podemos olhar para o Brasil de uma outra maneira. O Brasil é um grande rio negro e indígena com um afluente branco. Essa ideia de que negros e indígenas são povos afluentes, marginais, deu origem ao mito da supremacia racial. Isso se transformou na negação do racismo, um silêncio coletivo que evita enfrentar as atrocidades do colonialismo e do racismo. Sob essa aura de desmentido, a história da contribuição dos negros e indígenas para a formação da nossa cultura foi apagada. Esses grupos têm enfrentado discriminação sistemática ao longo de nossa história. Quando o Brasil declarou a independência em 22, nós éramos o país mais escravagista do mundo. A discriminação persistente é uma mácula em nossa história, uma nódoa. Segundo o dicionário, mácula significa marca de sujeira, de impureza ou de cor diferente sobre o corpo. Nódoa, mancha, sujeira. O embranquecimento que não se realizou, ainda bem, persiste, porque o que não se elabora resiste, insiste, se repete. Afinal, a história é frequentemente narrada pelos vencedores. Mas segundo os dados de 21, há 57% de negros em nossa população e 0,83% de indígenas, que é considerado um povo dizimado. Isso parte do princípio desses 56%, 57%, porque o pertencimento no Brasil é designado pela cor da pele, não pela origem familiar. O que o negro no Brasil reivindica, por meio de todos os movimentos de resistência, não é vingança, mas justiça. Um lugar de direito na construção da identidade brasileira. Portanto, não basta ser racista, não ser racista, é necessário ser antirracista. E para encerrar essa breve introdução, cito Martin Luther King. Ele diz: o que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Então, vamos ver um pequeno filme e depois teremos a honra de ter essas duas convidadas com uma trajetória marcada por dificuldades ao defender seus territórios em lugares predominantemente brancos e de homens, rompendo barreiras econômicas, de gênero e de cor. E a Lúcia ainda agrega um elemento novo, que é o trabalho infantil. Ledejane Chiesa, juíza titular de natividade, Varriçai, dirigente do Núcleo Regional da Corregedoria do TJRJ, membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, membro do Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero de Apoio às Magistradas e Servidoras e de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação. Presidente do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento de Ações e Políticas Voltadas para Mulheres Negras. Maria Lúcia da Silva, psicóloga psicanalista, cofundadora e integrante do AMA, Psique e Negritude.
pesquisa, formação e referência em relações raciais e de articulação nacional de psicólogos e psicólogas negras, pesquisadores e pesquisadoras. E eu gostaria de pontuar, não está aqui nesse pequeno resumo, que a Maria Lúcia faz um prefácio recente ao relançamento do livro da Neuza Souza Santos, que é Tornar-se Negro, né? Que o primeiro prefácio foi feito por Jurandir e agora foi acrescentado esse lindo prefácio. Tá? Vamos ver um filme e depois atrás da mesa. Alfabética, Jane começa. Tem 30 minutos, Jane. Apertar um botão. Boa tarde a todos. Bom, não chorei porque eu vi o vídeo mais 3 vezes antes de estar aqui. Então eu chorei antes de conseguir. Mas é muito impactante realmente esse vídeo. Eu estou aqui para falar sobre uma trajetória de magistrados negros. Eu trabalho no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde 1994. Entrei como servidora. Entrei para a magistratura em 2006. Eu conheço pouquíssimos juízes negros hoje no nosso tribunal. Posso dizer para vocês que conto no dedos de uma mão apenas. E às vezes nós ficamos nos perguntando o motivo pelo qual isso acontece. Por que nós temos essa desigualdade tão grande quando nós temos um percentual de pessoas negras no nosso país tão alto? Né? Por que tanta desigualdade? E a gente verifica que o primeiro ponto é a nossa não aceitação quanto à nossa raça-cor. O Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa, e todos esses papéis aqui, gente, não é para eu ler não, tá? É só a pesquisa que eu trouxe, que o CNJ fez, sobre o percentual dos magistrados, né, no Brasil, e dos servidores também, relacionados a servidores e estagiários. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o percentual de ausência de informação sobre raça e cor. Os tribunais, os servidores, os magistrados, eles não se identificam. Não há uma informação sobre raça e cor nos nossos tribunais. A gente tem, da última pesquisa feita, de quem se identificou, né, nós verificamos que nós temos menos de 2% de magistrados negros. E aí alguém pode se perguntar assim, mas foi uma luta muito grande para você chegar na magistratura, Leijane. Foi uma luta grande, mas eu sempre verifiquei isso como uma luta igual a todos os outros colegas. Eu nunca me identifiquei como menor do que ninguém, que nenhum branco. Nunca me identifiquei assim. Eu tenho 56 anos. Nasci em Nilópolis, não sei quem conhece Nilópolis aqui, mas nasci lá no Hospital Municipal. E estudei no Colégio Municipal de Nilópolis, no chamado Mangueirinha, né? José de Alessandro, Escola Municipal José de Alessandro. Estudei ali. Tinha uma educação de qualidade, na época nós tínhamos educação de qualidade. E para mim, hoje, o marco diferencial, né, na nossa população está sendo essa. Nós não temos mais uma educação de base de qualidade. Né? E eu sou contra a política de cotas por causa disso. Porque política de cotas não é uma resposta social, olha o que eu estou fazendo por você. A política de cotas ela teria que vir para dizer assim, vou te dar uma educação de qualidade aqui e vou te dar cotas aqui, porque uma hora eu vou equilibrar isso aqui. Mas nós damos uma política de cotas como se fosse um presente para uma população que não tem uma política de base. E o interessante é que alguns colegas ainda olham para mim e dizem, não, mas você entrou pelas cotas, não foi? Como se... E eu verifico bem essa situação. Como isso me diminuísse.
Pessoal, você não é capaz de entrar pela política, né, normal de não cotas. Você é negra, como você entrou? Mas você entrou pela política de cotas? Ele disse, não, gente. Né? Se vocês forem analisar, a política de cotas foi em 2015, por uma resolução do CNJ. Só a partir de 2016 nós tivemos concurso, observando as cotas raciais. Eu entrei em 2006, o concurso é de 2005. Não é fácil, não é uma trajetória fácil, eu vim aqui contar a minha trajetória. Depois que eu fiz o primeiro e segundo grau, na época era segundo grau, né? Fui para a faculdade, eu cheguei na faculdade Cândido Mendes, no centro. Trabalhava e estudava. E estudava, tinha que fazer estágio, ia para o tribunal, que era perto da faculdade, do meu trabalho, e olhava para aquilo ali assim, poxa, ia ser legal trabalhar aqui. E uma amiga, quando abriu o concurso para o tribunal, eu estava no 5º ano da faculdade, eu falei, Jane, você vai fazer concurso para o tribunal porque eu não aguento mais ver você dormindo na sala. Porque eu trabalhava muito, às vezes eu virava a noite trabalhando e eu dormia nas aulas. E eu fiz o concurso para o tribunal, e antes de me formar, passei e fui trabalhar. E eu me lembro que quando eu vi o que era ser um juiz, que eu fiquei assim, cara, dá para fazer esse negócio, esse cara não tem duas cabeças. E eu sinto, não, ele não tem duas cabeças, eu também não tenho. Tá tranquilo, acho que dá para fazer esse negócio. E eu comecei a estudar. Antes de eu entrar para o tribunal, eu trabalhei com um advogado que olhou para mim uma determinada vez e falou assim, sabe qual é seu futuro? Um umbigo no tanque lá em Nilópolis. Eu olhei para ele, eu, não sabe nada de mim, coitado. Aí eu, beleza. Aliás, foi quando eu falei pra ele que eu ia me casar com meu marido, que tá ali, ó. Meu marido. Eu já contei isso pra ele. Eu falei assim, não, porque eu vou me casar. Você vai casar? Não vou casar. Você não pode casar, como é que eu vou casar? Você, não, seu futuro é céu, seu umbigo no tanque lá em Lopes. Beleza. E depois fiz o concurso, passei, fui trabalhar no tribunal. E aí, quando eu comecei resolvi estudar para a magistratura, eu comentei com um promotor de justiça que trabalhava com a gente. Ele disse, você vai começar a estudar? Eu disse, não, eu vou estudar, eu quero fazer prova para a magistratura. Ele, você? Minha filha, tem que ler muito. Eu falei, doutor, eu sei ler. Eu demorei 3 anos para passar. Assim, tudo bem, porque eu já era casada, não tinha filhos ainda na época. Eu disse, doutor, eu vou te contar uma coisa, pode demorar 10 anos, mas eu vou passar nesse negócio. Eu me arrependo de ter falado isso, tá, gente? Eu podia ter falado 5 anos, né? Porque vamos observar que daquela data eu demorei exatamente 10 anos para passar. Porque assim, eu casei e nós tivemos filhos no meio do caminho, né? Tive o Isaac, depois tive o Samuel, depois tive a Sara, e tinha que cuidar do marido, dos 3 filhos, do trabalho, estudar, né? E aí em 2005 eu passei, em 2006 eu tomei posse como magistrado. Nessa trajetória, a gente poderia falar aqui sobre minha vida em Nilópolis. Meu pai era militar, minha mãe era dona de casa, sou de uma família de comigo 4 irmãos, passamos por muitos problemas, né? Tínhamos problemas financeiros, normais, né? Tive uma família não muito estruturada, né? Meus pais se separaram logo na adolescência, meus pais se separaram. Eu queria, na verdade, ser médica, né? Mas no meio do caminho descobri o direito, não conhecia o direito, descobri o direito, né, na verdade, trabalhando. Trabalhei no Sindicato da Polícia Militar, no departamento jurídico. E ali eu descobri que tratar da saúde, né, era importante, mas solucionar conflitos também era tratar de saúde. E aí eu vi que o direito tinha esse viés, né, de cuidar de conflitos. E essa minha trajetória, ela
vem impactando outras pessoas. Né? A magistratura, ela não se limita a julgar. Né? O juiz analisa o caso e julga. Né? Já foi assim, esse pensamento já foi válido durante muito tempo. Mas hoje em dia o juiz, ele, né, não sei se vocês observaram, por que o juiz faz tanta coisa, por que eu sou representante da corregedoria, por que eu sou membro de comitês, de grupos de trabalho, porque o nosso papel vai muito além do julgamento. O papel do juiz atualmente é evitar conflitos. Eu sou juíza de natividade. Quando eu cheguei na atividade, eu fazia, em média, por semana, 4 audiências envolvendo menores infratores. E muitas audiências envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós começamos a fazer um trabalho nas escolas, palestras. Falava para alunos, e aí as direções verificaram que seria interessante os pais participarem, eu comecei a falar para alunos e pais. Né? No início iam só as mulheres, depois os pais, os homens começaram a aparecer. E nesse trabalho que eu tenho na atividade há 8 anos, eu comecei a perceber que o número de casos de violência doméstica começou a diminuir. Né? Porque todo mundo acha que a Leitiane é aquela juíza brava que prende todo mundo. E prendo mesmo, se tiver boa, tranquilamente, não tem problema nenhum com isso. Né? A violação, né, da Lei Maria da Penha, interessante é que quando o agressor, né, entra, né, na lesão corporal, né, na verdade que a gente mais vê, que é quando tem agressão física, é muito difícil o agressor ser preso. Mas quando a gente determina as medidas protetivas de urgência, né, que você pode elencar em várias coisas que o agressor não pode fazer, o descumprimento da medida protetiva leva o cara para a cadeia. E fica lá. Já teve caso dele ficar 3 meses, que é a pena mínima. Ele ficou lá, cumpriu a pena, né, antes do processo estar julgado. E essa resposta social, por incrível que pareça, deu certo. A Lei Maria da Penha é a lei que a maioria dos brasileiros conhece, acho que é a lei que pegou de verdade. Todo mundo fala da Lei Maria da Penha. Poucos conhecem a rede, né, como foi colocado aqui na palestra da parte da manhã, poucos conhecem a rede de proteção à vítima de violência doméstica, poucos conhecem o que o Tribunal de Justiça faz junto com a Secretaria, né, como a Joyce falou, ela é parte da CORREM, né, do nosso programa do Tribunal, né, e com as redes municipais também no interior, né, com o CIAN, com os CIANs, com os núcleos de atendimento, com as casas de acolhimento, com vários projetos que existem de proteção, né, às mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje meu papel, quando eu vou palestrar sobre isso, é levar essa informação, naquela situação de, fui lá e denunciei, e agora? E aí eu digo o que acontece depois da denúncia. Mas na minha comarca eu comecei a verificar essas situações. O número de denúncias no início cresceu muito, porque as mulheres começaram a perceber que denunciar tinha algum resultado. Então o número de denúncias subiu assustadoramente. E nós tivemos muitos processos de violência doméstica. E depois disso a coisa foi caindo. Então, a leitura que fizemos foi a seguinte: bom, todo mundo sabe que existe, as mulheres denunciaram e agora nós temos menos problemas familiares. Vamos ver se é verdade. E é verdade. Por quê? Porque o número de menores infratores diminuiu a quase zero. Eu quase não tenho mais processos envolvendo menores infratores na comarca de Natividade. São 2 municípios da Natividade de Varriçai. Mas é um município muito pequeno, Leitiane. Sim,
Mas é um município pequeno, onde os policiais conhecem todo mundo. E se você analisar essa situação, eles acabam tomando conta dos outros, né? Sabe quem é, quem não é, quem faz a coisa, quem não faz a coisa. Então, um menor infrator, quando começa a dar problema, eu já ficava sabendo. A minha comissária de menores, né, já vinha, né, com os nomes, com os problemas, né, já mandávamos o pessoal da equipe multidisciplinar visitar a família, ver o que estava acontecendo, direcionava para os tratamentos das redes municipais, né, acompanhamento com o psicólogo, assistente social, né, tinha lá o acompanhamento e hoje a gente quase não tem mais. Tive um problema, há pouco tempo até esteve nas mídias, né, a Record fez uma reportagem grande sobre as meninas que fizeram bullying com uma menor, né, que era autista, se não me engano, na escola. Isso repercutiu muito. Né. O processo não chegou para mim, para vocês terem ideia. O Ministério Público aplicou, junto às meninas, o tratamento específico para cada uma delas. O processo não chegou para mim. Os pais não vão ser responsabilizados? Eu não sei. Eu dependo do Ministério Público trazer para mim o assunto. Mas se ele parou ali e viu que resolveu. Mas há uma resposta social. E essa resposta social ela é importante. Quando o magistrado ele se coloca esse reconhecimento do que nós somos, ou quando eu reconheço que eu sou, né, eu tenho muito mais oportunidade, tenho muito mais valoração que começa em mim. E isso eu vejo quando eu vou numa escola. Quando eu vejo crianças que olham para mim e falam assim, ela é juíza? Aí olham para mim, algumas vão me perguntar, você é juíza de verdade? É verdade que você pode prender eu? É verdade. E aí você verifica que eles se identificam numa proporção de se ela pode ou posso, né? Se ela é negra e nasceu numa cidade pequena, estudou numa escola municipal, se ela conseguiu, eu consigo. Leitiane, como é que você conseguiu? Eu estou conversando ontem com a minha Ligia, ela é muito lindinha, né? Não, parece toda É verdade. Mas eu também sou vó, né? E quando a gente se reconhece, né, e a gente para e fala assim, quem é Leitiane? Leitiane é negra, pobre, né, vamos colocar, né, como você falava assim, é pobre, da Baixada Fluminense, e daí? Não daí nada. E daí que eu vou. Foquei e fui. Mas você não vai conseguir. Por que não? Essa é a pergunta grande. As pessoas elas não se identificam como negros porque elas temem o sofrimento que isso vai gerar nelas. Vocês são psicanalistas, psicólogos, e vocês vão entender isso muito melhor do que eu entendo. Mas há um medo grande de como eu serei tratada se eu me reconhecer como negra. O que vão fazer comigo? Qual o tipo de serviço que vão me dar? Quando eu entrei no Tribunal de Justiça como servidora, éramos 4 servidores encaminhados para uma comarca. Ninguém me perguntou qual era a minha capacidade, o que eu sabia fazer. Ninguém me perguntou. Aí éramos 4, eu era a única negra. E os outros, não, você vai processar final tal, você vai processar final tal, você vai processar final tal. Aí olhou para mim assim, você fica ali e faz carta de sentença. Show. Fui para lá e fiz carta de sentença. Acabei. Como assim acabou? Acabei. Não, mas está tudo bagunçado. Ninguém faz carta de sentença há 10 anos aqui. Assim, tá beleza, eu já acabei.
peguei tudo, coloquei tudo em ordem, fiz lá meu trabalho, demorou 6 meses, estava tudo organizado, processo subido que eu peguei, tudo lá. Ah, tá. Tá, vamos ver o que eu vou dar para você fazer. Nós fizemos um estudo há pouco tempo, nós descobrimos no Tribunal de Justiça, há pouquíssimo tempo, que em um cartório de servidores negros com pós-graduação e mestrado que trabalhavam em cartório, que não eram repassadas a eles tarefas intelectuais. Ah, você vai fazer malote, expedição de correspondência. E durante muito tempo os servidores ficaram lá fazendo emissão de correspondência. Isso não é racismo? Isso não é tratar, né, desigualmente pessoas iguais? Porque se isso não for uma violação clara ao princípio da igualdade constitucional, eu não sei o que é. Mas nós vemos isso até hoje. E eu verifico essa situação. Falta em nós, em cada um de nós, esse ponto, esse pisar, né, esse colocar o pé, de saber quem somos, de nos identificarmos como negros, pretos ou negros pardos, mais negros, né, termos orgulho de quem somos. Sabemos que isso não nos diminui intelectualmente. Nós, na verdade, muitas das vezes, nós nos deixamos tratar mal. Sofremos e continuamos sofrendo porque nos acuamos e nos deixamos tratar mal. Não é uma desculpa para o que é feito. O que é feito, né, a forma como nos tratam em determinados locais é inaceitável. Mas nós temos que nos ficar, porque o meu pé pisa e a minha cabeça vai junto. Ou é o contrário? A minha cabeça pensa e meu pé pisa. Mas eu tenho que pensar, eu tenho que querer, eu tenho que lutar, eu tenho que gritar. Até hoje tem advogados que entram, se tiver eu e um promotor na sala, tem advogados que entram e se direcionam ao promotor como se ele fosse juiz. E aí, doutor, porque eu vim aqui ver um processo. Aí o meu amigo, né, o promotor, você tem que falar, tá aqui, ó. Comigo, doutor. Excelência, me perdoa. Você tem vontade de perguntar. Eu perdoo, porque... Mas só tem que entender que, no meu concurso, por exemplo, né, 2/3 dos aprovados eram mulheres. Eu sou a única negra. No meu concurso de 54 candidatos. Não falo isso porque, olha que legal. Queria que fôssemos mais. Nós ainda temos, dentro dessa situação de cotas, muitos negros que não se reconhecem como negros nem para fazer, né, o concurso pelo ingresso de cotas. Muitos ainda não se declaram negros e fazem o concurso, né, no quadro geral, fora do sistema de cotas. Por que, Lidiane? Talvez por isso. Pelo que eu já falei antes, talvez por temer ser olhado como aquela pessoa que não foi capaz de concorrer em pé de igualdade com o branco. É importante o sistema de cotas? É. Mas é importante tratar com igualdade desde o início? Sim. O vídeo que nós vimos, ele impacta... Deixa eu terminar, acho que eu já está quase terminando meu tempo. Falta mais. O vídeo que nós vimos, ele causa uma comoção na gente, porque nós nos reconhecemos nele. E nós nos reconhecemos de um lado e de outro. De um lado e de outro.
já sofria por ser negra, quando sofria tudo. Quando era pequena, tinha vários apelidos. Vocês podem imaginar todos eles. Era cabelo de bombril, neguinha suja, eu era muito magra, então me chamavam de cotonete. Não vou me lembrar de todos não, mas era muita coisa. Alguns machucavam, outros eu não ligava. E ninguém ligava. Ninguém tomava providências. Eu tinha um professor na época que achava que aquilo era, fosse uma coisa que fosse mexer com o emocional ou fazer um mal, Mas era chato o negócio. Eu cresci com essa visão de que eu era menor, de que eu não era capaz, de que eu não ia chegar. Eu cresci sabendo que o outro me via assim, mas eu nunca me via assim. Eu me via como a Leidiane, filha da Sônia, filha do Milton, que sabia ler e gostava. E quando eu parei, eu finquei meu pé e eu foquei, eu só caminhei. Nada do que pudesse acontecer, nada do que as outras pessoas estavam pensando de mim, e muitos pensaram, nada disso fez com que eu parasse. Porque aquilo não me atingia, aquilo não me incomodava mais. Eu agradeço muito a Deus porque a nossa juventude hoje, essa geração nova, tem um olhar completamente diferente do nosso. O olhar de aceitação, de reconhecimento, de igualdade que os meus filhos têm com os outros é muito diferente. Apesar de nós reclamarmos que os nossos filhos não têm muito contato social, muita interação por conta da internet, por conta da amizade. Esse quadro dos nossos filhos com os amigos são completamente diferentes do que nós vivemos a nossa vida inteira. É um quadro de respeito, de aceitação pelo outro, que é o que a gente prega, é o que a gente quer. Que independente do que o outro seja, da cor que ele tenha, de como ele vive, de como ele reage, da opção sexual que ele escolheu, ele escolheu, é ele. E tem que ser respeitado. E tem que andar junto, tem que observar pontos em comum, que é o que eles buscam, para uma caminhada correta. E os nossos filhos hoje têm muito para ensinar para a gente. Então, dentro dessa minha trajetória e no meu trabalho, vou trazer um exemplo, e vai dar tempo de eu falar, talvez eu dê dois. Eu tive um caso de um rapaz que foi preso, era a segunda prisão dele comigo, por tráfico de entorpecentes. Ele foi preso uma vez, ficou preso um tempo, foi colocado em liberdade, foi julgado, passou um tempo, não muito tempo, foi preso de novo, mesmo crime, e foi preso novamente. E aí eu fui interrogá-lo, e ele, não, porque realmente eu estava lá, eu estava traficando, porque a senhora sabe como é que é, né, doutora? É muito difícil. Aí eu não aguentei. Isso, olha só, você falou, eu sei como é que é. Exatamente como o senhor está dizendo. Eu sei como é não ter dinheiro para comprar carne. Eu sei como é ter que comer arroz, feijão e couve, e um pouquinho de angu, porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne. Eu sei como é passar aperto, mas eu sei como é escolher. Porque apesar de tudo isso, eu nunca escolhi traficar. Eu nunca escolhi ganhar dinheiro com uma coisa que eu sabia que ia dar ruim. Mas eu podia ter escolhido isso, porque foi me apresentado na época. Então isso aqui não é uma questão de vida, isso aqui é uma questão de escolha. Porque eu escolhi, e o senhor pode escolher. Ele ouviu.
foi colocado em liberdade, não voltou mais. Essa mesma trajetória, da minha trajetória, o exemplo que é passado para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, que não se deixam mais ser vítimas de violência doméstica, porque ele chega e fala assim, vou levar você lá para a doutora Leijane. Vai aprontar? Vai beber de novo? Porque, podem, ó, isso é certo. 90% dos processos que eu tenho de violência doméstica familiar contra a mulher, a reclamação é sempre essa. Doutora, ele é ótimo marido, mas quando ele bebe? Sempre essa. E aí as mulheres falam assim, vai beber de novo, vai pro boteco de novo, vou levar você lá para a doutora Leijane. Porque quando a lei não tinha mudado ainda, eu já determinava que o sujeito fosse pro A. Ou vai pro A. Mas não vai, sim senhor. Rapaz, o senhor vai sair daqui, o senhor vai lá, não podia botar no papel ainda naquela época, né? Vai falar. O senhor vai lá pro AA e vai começar as reuniões de que foi eu que mandei. Aí alguém falou assim, mas Leijane, o AA não pode receber pessoa que é uma dessa, mas eu não mando ofício nenhum. É porque se eu falar, se ele for lá, ele não vai pelos passos dele, ele vai lá porque a Leijane mandou, mas ele vai. Ah, eu vim aqui para reunião. Aí os amigos vão perguntar, tu tá na reunião? Eu tô, a Leijane mandou. Entendeu? Mas vai. E aí a coisa funciona. Então, essa trajetória nossa, né, essa trajetória de ser uma magistrada negra, já há 17 anos como magistrada, só me engano, quase 18, como magistrada, ela me ensina muita coisa, mas me dá a oportunidade de mostrar para muitas pessoas o potencial que pode ser exercido por elas. O potencial que muita gente tenta pagar e não dá para pagar mais. Né? Hoje os negros eles têm vez e voz. Ainda temos muito para conquistar. Ainda somos muitos, né? E temos muita coisa ainda para alcançar. Né? Talvez devamos começar escolhendo melhor os nossos representantes, né, politicamente falando. Representantes que nos dê base, nos dê paridade de armas para lidarmos, né, no dia a dia com a população que domina, né, os tribunais e os outros locais que são de brancos. Hoje nós temos muito mais magistrados brancos do que negros, nós temos muito mais servidores brancos do que negros e muito mais estagiários brancos do que negros. Nós temos muito mais homens brancos nos cargos de chefia, segue-se mulheres brancas, vêm homens negros nos cargos de chefia, por último as mulheres negras. Então, esse equitativo ele tem que ser mudado. E não é só a política de cota que vai mudar. Esse trabalho é de todos, né? Somos todos responsáveis por termos ações, como foi dito aqui, antirracistas. E aí eu trago para vocês isso. Vim aqui trazer o meu exemplo. Vim aqui trazer e mostrar para vocês o que nós podemos fazer para mudar essa situação. Na nossa casa, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país. Depende de cada um. Se você disser que não pode fazer nada, aquele que sabe fazer o bem não faz, este também está cometendo um pecado. Ele está fora do alvo. Obrigada pela atenção de todos. Que Deus abençoe.